Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Programa Limiar da Esperança em mais uma quinta-feira de adoração, nesta última quinta-feira, mês de abril, ainda neste tempo tão bonito na vida da igreja, tempo da Páscoa. Jesus ressuscitou. Amado rádio ouvinte, internauta, você que nos acompanha de perto ou de longe, do campo e da cidade, ouvindo através da Rádio Coração Fiel ou através do YouTube ou Instagram, acolho você, seja em casa, no seu carro, fazendo a sua caminhada ou no descanso, ouvindo esta reflexão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se é possível, visite a Capela do Santíssimo nesse dia, adore Jesus na hóstia santa. Ele está à sua espera. Vamos à meditação do tema do programa de hoje. No nosso programa de hoje vamos tratar sobre a inteligência artificial e o cristianismo. Primeiro vamos à pergunta: o que é a inteligência artificial? Temos aí a seguinte definição: a inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, a aprendizagem, o planejamento, a criatividade. Ela permite que os sistemas técnicos percebam o ambiente que os rodeia, lidem com o que percebem e resolvam problemas, agindo no sentido de alcançar um objetivo específico. O computador recebe dados já preparados ou recolhidos através dos seus próprios sensores, por exemplo, com o uso de uma câmera, processa-os e responde. Os sistemas de inteligência artificial são capazes de adaptar o seu comportamento até certo ponto, através de uma análise dos efeitos das ações anteriores e de um trabalho autônomo. Daí vem muitos questionamentos diante de uma realidade nova para o cristianismo. No entanto, sabemos que, mesmo diante de algo que parece novo, ele toca em questionamentos antigos, tais como: as máquinas pensam? São seres racionais? Elas dominarão o mundo? Alguns chegam a dizer que a inteligência artificial se tornará o Deus dos tempos modernos. Porém, o próprio termo já nos permite entender que é uma inteligência artificial. Não pensa por si mesma, que é anterior a uma máquina processar com rapidez ou prever algum comportamento. Por trás de tudo isso existe uma inteligência humana que imaginou e trabalhou essa ideia. E se vamos mais a fundo, quem criou o ser humano é Deus. No entanto, lemos nas Sagradas Escrituras: os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Deus sabe o que pensam os homens, pois um nada é o seu pensamento. Lemos em Isaías capítulo 55. A inteligência artificial pode ser um grande desafio se não soubermos lidar com ela, mas ela é mais um instrumento dentre tantos. Ela não pode fazer o que Deus faz. Amado rádio ouvinte, internauta, eu não creio que ela seja capaz de uma creatio ex nihilo, na expressão latina que significa criar a partir do nada. Isso somente Deus pode fazer. Aqui abre uma outra reflexão, que é a do ser humano querendo assumir o lugar de Deus e não obedecendo ao próprio Deus. No livro do Gênesis contemplamos na leitura em que culminou a desobediência dos nossos primeiros pais, acarretando assim o pecado original que trouxe consigo sofrimento e morte para a humanidade. Quando lemos as Sagradas Escrituras, encontramos em 2 Timóteo capítulo 4: prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões
e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Ao pensar esse texto bíblico, pensemos o tempo atual, onde Deus vai sendo deixado de lado e há uma escolha de coisas que tentam tomar o lugar de Deus. Mas todas as vezes que as pessoas trocaram Deus por outras coisas, sabemos como isso acabou. A inteligência artificial se tornará um Deus? Voltemos à Bíblia. Vós não podeis servir a dois senhores. Ou amará a um e desprezará o outro, e vice-versa. Virar as costas para Deus não é o caminho. Nada neste mundo pode preencher plenamente a alma humana senão Deus. O ser humano de hoje era para ser o mais feliz em toda a história da humanidade. Dadas as facilidades e possibilidades que proporcionam bem-estar, no entanto, estamos diante de uma geração de homens e mulheres tristes, enfermos, sem graça, pois têm se afastado de Deus. Na Gaudium et Spes, número 10, um documento do Concílio Vaticano II, lemos: os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que está enraizado do coração humano, porque no íntimo do próprio ser humano muitos elementos se combatem. Portanto, podemos sem sombra de dúvida dizer: Deus é o equilíbrio que o mundo precisa. Deus é o tempero deste mundo destemperado. Amado rádio ouvinte, querido internauta, após esse rico direcionamento, vamos finalizar o nosso programa. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Neemias capítulo 9, versículo 6. E assim chegamos ao fim de mais um programa. A você uma abençoada quinta-feira de adoração, ainda dentro deste tempo tão especial, tempo de Páscoa. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e até o próximo programa. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio